Oi, pessoal, tudo bem? Hoje, então, aqui nessa videoaula, nós veremos um pouquinho sobre análise combinatória, é um ramo da matemática. Então, nós vamos ver brevemente análise combinatória e, na sequência, então, eu vou resolver um exercício do Enem. Então, partindo do princípio, né, o que é análise combinatória? A análise combinatória, como eu comentei anteriormente, é o ramo da matemática responsável por estudar e desenvolver métodos que resolvem problemas relacionados à contagem. Então, aqui eu trouxe algumas situações cotidianas, que é a placa de automóveis, formação de comissões, né, cardápios. Se a gente pensar nas placas de automóveis, elas sempre têm que ser distintas, né? Então, existe um método de a gente calcular essas possibilidades. E esse método é graças à análise combinatória. Só para a gente exemplificar. Aqui eu trago fatorial. Por que eu trago isso? Porque eu vou precisar desse conhecimento prévio para eu ter condições de dar andamento nos meus estudos dentro da análise combinatória. Então, eu trago a definição de fatorial, que é importante. Então, aqui o fatorial de um número inteiro positivo na n, né, ou seja, um número natural, né, representado por n exclamação, n fatorial, quando a gente vê essa representação dentro da matemática, eu estou falando de fatorial, é obtido a partir da multiplicação de todos os seus antecessores até o número 1, cuja expressão genérica é. Então, ali eu tenho um n fatorial, né? Então, eu vou partir do n, o próximo elemento vai ser n menos 1. Daí, o próximo elemento vai ser n menos 2, e assim por diante, até chegar no 1. Exemplificando, então, eu tenho ali o 4 fatorial e o 5 fatorial. Eu parto, por exemplo, do 4 fatorial, vou partir do 4. E vou sempre diminuindo 1 até chegar no 1. Então, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Faço uma multiplicação entre esses elementos, eu vou ter o 24. Então, 4 fatorial corresponde ao 24. De modo análogo, nós temos o 5 fatorial. Parto do 5, vou multiplicando até chegar no 1. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Corresponde a 120. Chamo a atenção de vocês para o 1 fatorial, que é igual a 1, e o zero fatorial, por convenção, também é igual a 1. É importante nós sabermos disso. Vamos, então, ao objetivo. Qual que é o objetivo do cálculo combinatório, né? Da gente realizar análise combinatória, de nós utilizarmos esses métodos. Qual que é o objetivo? O objetivo é determinar de quantas maneiras diferentes podem ser formados os vários tipos de agrupamentos. Esse é o objetivo da análise combinatória, por isso que existe esse ramo dentro da matemática. Para facilitar, né? Porque existem métodos, existem ferramentas, existem estratégias, então, análise combinatória, esse é o objetivo. Então, dentro disso, nós chamamos de princípio aditivo da contagem e o princípio multiplicativo da contagem. O princípio multiplicativo da contagem, ele também é conhecido como princípio fundamental da contagem. E nessa videoaula, mais especificamente, vai ser o nosso foco. Princípio aditivo e princípio multiplicativo. Na sequência, eu vou mostrar para vocês um mapa mental que abrange mais a análise combinatória. A análise combinatória não é apenas princípio aditivo e princípio multiplicativo. É muito mais amplo do que isso, né? Mas, nesse vídeo, a gente vai se deter ao princípio aditivo e ao princípio multiplicativo. Então, aqui, como eu mencionei, né, eu trago um mapa mental sobre a análise combinatória. Então, eu trago ali a análise combinatória, a definição, e eu trago os ramos, né? A partir dali, o que a gente tem? A gente tem o princípio, né? O princípio que eu comentei ali, aditivo, o princípio multiplicativo. Depois nós temos a permutação, arranjo e combinação. Dentro da permutação, eu destaquei anagrama, né? Porque o anagrama é um termo muito utilizado e é bem clássico para a gente trabalhar dentro da análise combinatória, mas quando falo anagrama, eu tenho que saber que eu estou falando de permutação. Anagrama ali, eu trago também o conceito, né? Então, quando trocamos a ordem das letras que formam uma palavra, ou enfim, né? Obtemos um anagrama dessa palavra, que pode ter significado ou não. Então, a troca de letras em uma palavra, isso se chama anagrama. Então, o anagrama é a troca. E trocar é permutar. Permutação é troca. Então, quando eu estou falando de anagrama, estou falando de permutação. Mas também existe permutação de outros elementos, não precisa ser necessariamente de letras, né? Podem ser pessoas de lugar, enfim, né? N possibilidades. Então, a gente tem, só para a gente lembrar que o anagrama, a gente está pensando ali na permutação. Depois disso, nós temos a combinação e o arranjo, né? Que às vezes há uma confusão, né? Então, para a gente lembrar a diferença de combinação e arranjo,
a gente pode pensar que na combinação a ordem dos elementos não importa, já no arranjo a ordem dos elementos importa. E dentro da combinação nós temos a combinação simples e a combinação completa. Dentro do arranjo nós temos o arranjo simples e o arranjo com repetição. Então eu acabo trazendo ali algumas informações e as fórmulas, né? E na permutação também, né? Nós temos a permutação simples, a permutação com repetição, a permutação circular. Enfim, é só algumas observações para a gente visualizar que, de fato, a análise combinatória ela é mais ampla. Mas a gente vai se deter aqui ao princípio aditivo e ao princípio multiplicativo, que são conceitos que a gente vai utilizar e que a gente vai conseguir resolver o exemplo que eu vou apresentar. Então, a questão que eu escolhi de análise combinatória para resolver aqui é uma questão do Enem de Matemática de 2015. Então, vamos à questão. Numa cidade, 5 escolas de samba, 1, 2, 3, 4 e 5, participaram do desfile de carnaval. 4 quesitos são julgados, cada um por 2 jurados, que podem atribuir somente uma dentre as notas 6, 7, 8, 9 ou 10. Então, essas são as notas que podem ser atribuídas. A campeã será a escola que obtiver maior pontuação na soma de todas as notas emitidas. Em caso de empate, a campeã será a que alcançar a maior soma das notas atribuídas pelos jurados no quesito enredo e harmonia. A tabela mostra as notas do desfile desse ano no momento em que faltava somente a divulgação das notas do jurado B no quesito bateria. Então, ali observe que o exercício ele nos traz uma tabela com as informações que a gente vai precisar para fazer as análises. Então, ele nos traz uma tabela com as informações. E a pergunta é: quantas configurações distintas das notas a serem atribuídas pelo jurado B no quesito bateria tornariam campeã a escola 2? Então, é isso que ele quer saber, né? Eu tenho ali as notas de todas as escolas, ele quer saber de quantas formas distintas ali o jurado B pode atribuir as notas de forma que a escola 2 seja campeã, né? Então, observem que ele me dá a informação que a escola campeã pode ser por meio a soma, né, de todas as notas, a maior nota de todas vai tornar a escola campeã, ou ainda, se houver empate, pela questão do desempate no quesito enredo e harmonia, né, na soma do enredo e harmonia, quem tiver, se caso tiver empate, quem tiver a maior nota vai ser a campeã. Então, essas são informações importantes que o exercício, ele me dá. E quando ele fala configurações distintas, então ele quer saber quantas maneiras diferentes ele pode fazer aquilo ali, ele quer saber quais são essas maneiras, né? Então, observa que eu vou precisar usar a análise combinatória para fazer essa análise de quantas configurações distintas será possível ali esse jurado fazer. Então, ele me dá informações importantes, ele me dá a tabela e eu vou ter que utilizar essas informações para conseguir fazer as análises. Então, agora nós vamos para o quadro para verificar como nós fazemos essa análise. Bom, pessoal, então vamos agora a uma resolução de uma questão de análise combinatória, uma questão do Enem, do ano de 2015. Então, nós já havíamos lido o enunciado da questão, então aqui eu coloquei um resumo do quadro, em que nós temos as escolas que eu nomeei de 1, 2, 3 e 4, ou seja, as escolas, a escola 1, a escola 2, a escola 3 e a escola 4 e a escola 5. Eu coloquei aqui apenas o enredo e harmonia, porque é o que nos interessa, porque em caso de empate, a maior nota no quesito enredo e harmonia torna a escola campeã. Então, por isso eu coloquei aqui as notas do enredo e harmonia. Coloquei também aqui as notas da bateria, porque as notas do jurado B são as que faltam, né? Então, eu coloquei também aqui a bateria. Os outros quesitos eu não coloquei. Mas eu coloquei aqui o total, que esse total equivale a estas notas, mais os outros quesitos que está no enunciado da questão. Muito bem. Então, a pergunta é: em quantas configurações distintas o jurado B pode atribuir as notas aqui no quesito bateria, de modo que torne a escola 2 campeã? Muito bem, eu sei que para a escola 2 ser campeã, a soma de todas as notas tem que ser maior que as demais escolas. Além disso, se houver empate entre as escolas, eu sei que, em caso de empate, a maior nota no quesito enredo e harmonia torna a escola campeã. Se eu observar a escola 2, ela tem a nota máxima, né? Que é a nota
notas de 6 a 10. Então, ela tem 10 nos dois quesitos em rede e harmonia, atribuídas pelo jurado B e pelo jurado A e pelo jurado B. Então, isso significa, se eu comparar com as demais escolas, se ela empatasse com qualquer escola, ela ganharia pelo quesito em rede e harmonia, por ter a maior nota. Muito bem. Dito isso, então, vamos ao que interessa, que é pensar nas possibilidades das configurações distintas que podem ser feitas através das notas atribuídas pelo jurado B. Muito bem, o que eu preciso pensar? Eu preciso pensar, por exemplo, eu vou olhar aqui para o total, eu quero que a escola 2 seja campeã. Eu vou observar que ela tem 66 no total, por enquanto. E se eu observar as demais escolas, a que se aproxima mais é a E4, inclusive, a escola 4, inclusive, ela passa, né? É maior. Depois as outras escolas, elas estão um pouco mais afastadas aqui no total. Mas mesmo assim eu preciso fazer essa análise. De que forma? Bom, eu já observei que as notas atribuídas pelos jurados, elas são de 6 a 10. Então o que eu vou analisar? Então vamos analisar, por exemplo, essas escolas que estão mais afastadas, ou seja, E1, E3 e a E5 em relação a E2. Por exemplo, se eu atribuir a menor nota para E2, ou seja, se eu atribuir nota 6 para E2, 6 mais 66, 72. Tenho 72. Atribuir a menor nota. Agora eu vou comparar com E1. Se eu atribuir a nota maior para E1, ou seja, 10, né, esse jurado B, se ele suponhamos que ele atribui essa nota 10, eu vou ter 10 mais 55, 65. 65 é menor que 72, ou seja, atribuindo a menor nota para E2 e a maior nota para E1, ainda assim E2 vai ser campeão. Ou seja, eu posso atribuir para E1 os valores de 10, 9, 8, 7 ou 6, né, porque é de 6 a 10, e ainda assim E2 com a menor nota vai ser campeão. Então, fazendo essa análise, o que eu posso pensar? Eu fiz aqui os risquinhos, né, pra gente pensar nas possibilidades. Então, observa que na escola 1, eu quero que E2 seja campeã. Na escola 1, eu já observei que eu posso atribuir todos os valores de 6 a 10, que mesmo assim a E2 vai ser campeã. Então, foi isso que eu disse aqui, que ainda está aqui e está aqui. Em todos os casos, eu observei isso. E o mesmo acontece para o E3 e para o E5, né? Porque se eu fizer aqui E2 novamente, eu quero que E2, eu quero ver se o E3, ele é campeão em relação a E2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou atribuir a menor nota a E2, que é 6, 6 mais 66, 72, e vou atribuir a maior nota a E3, para ver se a E3 fica campeã. Só que 10 mais 50 é 60, e 60 é menor que 72. Ou seja, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui na escola 1. A escola 3, mesmo que eu atribua a menor nota para E2 e a maior nota para E3, ela ainda assim, a E2 vai ser campeã, a E3 não vai ser campeã, vai ser a E2. Então, a E3, eu também posso atribuir todos os valores de 6 a 10, que ainda assim a E2 vai ser campeã, que é o que eu estou analisando, né? Que eu quero saber quais as configurações que tornam a E2 campeã. Então, atribuindo quaisquer um desses valores, ainda assim a E2 vai ser campeã. Se eu olhar E5, acontece a mesma coisa. Atribuo a menor nota para E2, que é 6. Daí atribuo a maior nota para E5, que é 10. 10 mais 54, 64. 64 é menor que 72. Ou seja, ainda assim eu vou atribuir a menor nota para a escola 2, atribuir a maior nota para a escola 5, e ainda assim a escola 2 ela vai ser campeã em relação à escola 5. Então, de mesma forma como acontece com a escola 1 e com a escola 3, vai acontecer com a escola 5. Eu posso atribuir os valores 6, 7, 8, 9 ou 10, e ainda assim a minha escola E2, mesmo eu atribuindo o menor valor, que é 6, ainda assim ela vai ser campeã. Então, eu posso atribuir todos os valores de 6 a 10, que foi o que eu fiz aqui, ó. E1, E3 e E5, eu posso atribuir esses valores, ó, que é o que eu fiz aqui, para todos os casos. Agora, o que eu vou observar, que é importante, é o E2 e o E4. E4, aqui. É isso que eu vou observar. Eu já sei
que, em caso de empate, o quesito de enredo e harmonia é a questão de desempate, então a E2 ela seria campeã em caso de empate. Então é isso que eu vou analisar. O que acontece aqui? Agora vamos pensar no E4. Então suponhamos que o meu jurado B, ele atribua uma nota mínima para E4, para a escola 4. Ele atribua uma nota 6. 6 mais 68, 74. Ou seja, eu vou ter 74 pontos. Se E2 também tiver 74 pontos, E2 ser campeão. Basta dar empate aqui, basta dar empate que a E2 vai ser campeã. Então, se eu pensar que o meu jurado B vai atribuir uma nota mínima aqui para E4, né, que é 6. 6 a 10, ele vai atribuir uma nota mínima que é 6. Quando ele atribui 6, eu vou ter 6 mais 68, 74. E aí eu vou pensar, que valor que eu tenho que ele vai ter que atribuir aqui para eu também ter 74? Porque daí eu vou ter um empate, por questão de desempate, a minha E2 vai ser campeã. Então, se eu pensar nisso, meu valor é 8. 8 mais 66 também é 74. Então, foi o que eu coloquei aqui no primeiro caso. Né? Então, no primeiro caso, nós já vimos anteriormente que para a escola 1, a escola 3 e a escola 5 podem ser todas as possibilidades de 6 a 10. Mas, quando eu vou analisar a E4 com a E2, se eu atribuir a nota mínima para a E4, ou seja, se eu atribuir a nota 6, para acontecer o empate, ele tem que dar uma nota exatamente igual a 8 para a E2, para a escola 2. Tem que dar uma nota 8. Isso significa que eu vou ter um empate entre a escola 2 e a escola 4. Mas, por questão de desempate, quesito enredo e harmonia, a escola 2 vai ser campeã. Então, eu já analisei esse meu primeiro caso. Pode acontecer isso. Mas, ele, além de dar a nota 6, que vai de 6 a 10, ele pode atribuir outros valores para essas duas escolas. E eu preciso seguir fazendo essas análises. Então, agora, no caso 2, novamente, ele vai poder atribuir todos os valores ali de 6 a 10 para a escola 1, escola 3 e escola 5. Mas agora eu vou fazer uma análise diferente, uma nova análise para E2 e para E4, na escola 2 e escola 4. Bom, agora, além de da nota 6, ele também pode, suponhamos que ele possa dar a nota 7. Bom, se ele der a nota 7, aqui vamos pensar no 7 agora. Se ele der a nota 7, eu vou ter 7 mais 68, vai ser 75. Então, para dar empate aqui, para que esse valor também resulte em 75, obrigatoriamente ele tem que dar 9 para a minha escola 2. Daí eu vou ter 75, 75, por questão de desempate. Escola 2 vence, mas observe, o fato dele dar 7 aqui não impede que ele dê 6 aqui também. Nota 6, não impede. Por quê? Porque ao dar nota 7, ele vai ter 75. 75, 75, questão de desempate, escola 2 vence. Mas se ele der nota 6 e aqui ele der nota 9, ou seja, aqui ele vai ter 75 e aqui ele vai ter 74. Então, agora ela vai ser campeã, mas não por questão de desempate, mas ela vai ser campeã. Então, aqui eu acabo considerando o 6 e o 7. Né? Uma por questão de desempate, a outra porque vai ser campeã de qualquer maneira, pela questão da soma total. Então, por isso que aqui, no segundo caso, eu considero os dois. Porque aqui eu estou atribuindo uma nota 9. Com 7 dá empate, com 6 ganha por soma total. Muito bem. Agora nós temos também um terceiro caso. Esse caso aqui. Novamente, ele pode atribuir qualquer valor de 6 a 10 para a escola 1, escola 3 e escola 5. Mas agora eu vou analisar a escola 4 quando ele resolve atribuir um valor 8, por exemplo, né? Maior que 7. Quando ele atribui um valor 8, eu vou ter 8 mais 68, eu vou ter 76. Né? Para que dê empate entre E4 e E2, ele, atribuindo nota 10, eu vou ter 76 também. E por questão de desempate, a escola 2 vai ser campeã. Por questão que o quesito enredo e harmonia. Então a gente vai ter um empate, mas ela vai ser campeã. Mas o fato de ele escolher dar 8 aqui não impede que ele possa
ao invés de eu dar 8, dá 7, dá 6 e aqui ele dá 10. Né? Que é o que aconteceu aqui nesse terceiro caso. Porque se ele der 7 aqui, ou ele der 6, a escola 2 vai ganhar por soma total, não por empate. Então eu preciso considerar essa possibilidade, né, de ganhar por soma total mesmo, né? Se ele atribuir uma nota 6 aqui ou uma nota 7, a E2 vai sendo o valor 10, ela vai ganhar por soma. E se ele considerar um valor 8, ela vai ganhar por questão de desempate. Então eu considero esses 3 casos. Por que eu parei a minha análise aqui, né? Porque eu posso continuar analisando para ver o que ocorre, né? Suponhamos que eu fizesse uma quarta análise. Agora eu vou analisar E4 quando é 9, suponhamos, né? Porque a nota é de 6 a 10, vamos ver o que acontece quando ele atribui a nota E4 igual a 9. Se eu observar E4 igual a 9, E4 igual a 9 já vai ser insuficiente para E2 ganhar, porque daí E4 vai ser campeã. Se eu atribuir a nota 9 ou a nota 10 para E4, não vai existir um valor aqui que dê empate, ou que seja superior. Então, por isso que eu paro a minha análise aqui, nesse caso, porque até esses 3 casos é o caso em que a escola 2 ela vai ser campeã, ela pode ser campeã, se pensando em todas essas possibilidades. Se eu aumentar os valores atribuídos a notas da escola 4, daí ela não vai ser mais campeã. É por isso que eu paro a minha análise por aí e digo que ela só tem esses 3 casos. Se eu seguisse, eu poderia sim tentar fazer aqui a quarta análise, mas eu ia observar que daí a escola 2 não seria campeã. E daí não me interessa essa informação. Porque ele quer saber quais as configurações distintas para que a escola 2 seja campeã. E não a escola 4. Então se eu fizesse a análise seguinte, eu ia ver que a escola 2 não seria campeã. Daí por isso eu descarto essa possibilidade. Eu quero saber os casos em que a escola 2 vai ser campeã. Então por isso existem essas 3 análises. Agora eu vou apagar o quadro só para eu conseguir escrever aqui da sequência ao que é solicitado no exercício. Então vamos aqui. 1, 2 e 3. Então nós temos os 3 casos. Então, se a gente observar o primeiro caso, aqui na escola 1 nós temos 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. 5 possibilidades, posição. Na escola 2 nós temos uma possibilidade. Aqui, quando eu estou colocando números aqui, são as possibilidades, tá? Não são os valores. Aqui no E3, na escola 3, nós temos novamente 5 possibilidades. Na escola 4, nós temos uma possibilidade. E na escola 5, novamente 5 possibilidades. Quando eu estou falando aqui nas configurações, aqui a gente acaba utilizando o princípio multiplicativo. Por quê? Porque como ele vai dar nota para todo mundo, né? O jurado B ele vai ter que dar nota para todo mundo. Então ele vai ter que dar uma nota para essa escola, e para essa, e para essa, e para essa, e para essa. Então quando eu uso essa ideia de e, eu tenho que usar o princípio multiplicativo, que é a multiplicação. Então, como resultado, eu vou encontrar 125 possibilidades para o primeiro caso. No segundo caso, novamente, né? Vamos observar aqui o segundo caso. Na escola 1 eu tenho 5 possibilidades. Escola 2 eu tenho uma possibilidade. Escola 3, 5 possibilidades. Escola 4, dessa vez, 2 possibilidades. E a escola 5, 5 possibilidades. Novamente, quando ele for dar nota, né, ele vai ter que dar nota para todas as escolas, ele vai ter que dar uma nota para essa escola, e para essa, e para essa, e para essa, e para essa. Então, a gente multiplica. A gente usa o princípio multiplicativo. Sempre que tem essa ideia de e, a gente multiplica. Então, aqui a gente vai ter 250 possibilidades, né? E agora, então, no caso 3, analisando o nosso terceiro caso, novamente, né? Nós temos aqui 5 possibilidades para a escola 1, uma possibilidade para a escola 2, 5 possibilidades para a escola 3, 3 possibilidades para a escola 4 e 5 possibilidades para a escola
5. Então, aqui nós temos e aqui no caso 3, então nós teremos 375 possibilidades. Muito bem. Então, o que acontece? Nós observamos que 3 coisas podem acontecer quando esse jurado for julgar o quesito bateria. Esse jurado B for dar a nota para as escolas. Ou seja, ou isso pode acontecer, nesse primeiro caso, ou isso pode acontecer, ou isso pode acontecer. Quando a gente tem essa ideia de ou uma coisa ou outra, ou uma possibilidade ou outra, então nós temos o princípio aditivo. Então nós vamos somar as possibilidades. Eu somo as possibilidades do caso 1, mais as possibilidades do caso 2, mais as possibilidades do caso 3. Então eu vou somar isso aqui. Então eu somo esses resultados, eu vou ter como respostas 750 configurações distintas que podem ser feitas pelo jurado B para dar a nota para todas as escolas no quesito bateria, de modo que a escola 2 seja campeã.